Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A ONU alertou que o preço dos alimentos pelo mundo atingiu um novo recorde em março. É mais uma consequência da guerra na Ucrânia. O conflito está causando turbulência no mercado de grãos. Isso porque Ucrânia e Rússia respondem por 30% das exportações mundiais de trigo e 20% de milho. E são grandes produtores de outras commodities, como cevada e óleo de girassol. Esses produtos saem pelo Mar Negro e essa via atualmente está completamente bloqueada por causa da guerra, o que impede que grãos produzidos pela Ucrânia saiam e cheguem até o resto do mundo. O índice da Organização da ONU para a Alimentação, que se baseia na variação mensal dos preços da cesta básica mundial, registrou um aumento de 12,6% em março em relação a fevereiro, quando já havia quebrado um recorde desde a criação do monitoramento em 1990. No caso dos cereais, houve um aumento de mais de 17%. A Ucrânia é o quinto maior exportador mundial de trigo e, desde que o conflito começou em 24 de fevereiro, seus portos foram fechados para o transporte marítimo. Os preços do milho registraram um aumento mensal de 19,1%, atingindo um nível recorde, bem como os de cevada e sorgo. Enquanto isso, o preço dos óleos vegetais aumentou 23,2%. A Ucrânia também é o principal exportador mundial de óleo de girassol. Devido à sua ausência nas prateleiras, os preços dos óleos de palma, soja, canola também aumentaram. A organização também indicou que a fome pode piorar como resultado do conflito na África Ocidental, uma região fortemente dependente das importações de grãos russos e ucranianos. A instituição alertou que, se as medidas adequadas não forem tomadas, mais de 38 milhões de pessoas poderão ser afetadas por uma crise alimentar a partir de junho. E a Organização Mundial do Comércio também fez um alerta sobre o impacto da guerra na Ucrânia. Segundo a entidade, o conflito pode cortar pela metade o crescimento do comércio global. Segundo um estudo da entidade, a crise deve reduzir o crescimento do Produto Interno Bruto Mundial para um patamar entre 3,1% e 3,7% este ano, enquanto o do comércio mundial deve ficar entre 2,4% e 3%. Em outubro do ano passado, a OMC esperava um aumento de 4,7%. O produto interno bruto é a soma de tudo que é produzido na economia. A guerra na Ucrânia não apenas criou uma crise humanitária de imensas proporções, mas também abalou severamente a economia mundial. Desde a invasão russa em 24 de fevereiro, toneladas de grãos permanecem bloqueados nos portos ucranianos, como Mariupol, cidade bombardeada e sitiada pelo exército russo por sua posição estratégica. De acordo com a análise realizada pelo secretariado da OMC, a maior parte do sofrimento e da destruição é sentida pelo povo da Ucrânia, mas os custos, em termos de comércio e produção reduzidos, provavelmente serão sentidos por pessoas de todo o mundo, devido ao aumento dos preços dos alimentos e da energia. E olha só, um trem ucraniano leva pacientes de áreas atacadas para lugares seguros. Os vagões são transformados em leitos hospitalares para retirada de feridos da zona de ataque. Este paciente é Evan Perepelitsia, um eletricista de 30 anos que ficou à beira da morte e espera que o pior tenha passado. Entre feridos e idosos, ele é uma das 48 pessoas retiradas do leste da Ucrânia no final de semana e que chegaram na noite de domingo a Lviv, no oeste do país. Ainda que tenha sido a primeira transferência desta região desde que um ataque russo deixou 57 mortos na última sexta-feira na estação ferroviária de Kramatorsk, foi a quarta remoção organizada pela ONG Médicos Sem Fronteiras desde o início do conflito. De acordo com a ONU, quase 1.800 civis foram mortos e 2.439 ficaram feridos no conflito, mas os números podem ser bem mais altos. Além disso, mais de 10 milhões de pessoas tiveram que sair de casa. Nos últimos dias, as autoridades pediram aos moradores do leste da Ucrânia que deixassem a região e fossem para o oeste do território, diante do temor de um grande ataque russo.
Quando o trem chegou a Lviv, os que não conseguiam caminhar eram levados de maca para as ambulâncias, enquanto outros eram amparados para chegar aos ônibus. Semanas atrás, um primeiro comboio viajou para Zaporizhia para resgatar 3 famílias feridas, quando tentavam fugir do porto sitiado de Mariupol. Na sequência, centenas de pacientes foram retirados de Kramatorsk antes do ataque mortal à estação de trem local. Os coordenadores da retirada afirmaram que vão voltar para a zona de conflito para retirar mais gente que corre o risco de ser atingida. Na fronteira com os Estados Unidos, latinos pedem as mesmas oportunidades de ucranianos. Milhares de latinos chegam todos os anos a Tijuana, no México, sonhando em atravessar a fronteira em busca de oportunidades. No abrigo da Associação Civil Movimento Juventude 2000, há tristeza e frustração. Algumas famílias levam até 6 meses esperando uma mudança nas restrições fronteiriças que lhe permitam solicitar asilo. Os relatos incluem guerras entre gangues nos países de origem e ameaças. A maioria dos abrigados vem do Haiti e países da América Central. Que eles nos permitam entrar, porque também viemos fugidos. É diferente do que estamos fugindo, mas ainda assim é uma guerra contra as gangues. Uma guerra com as pandilhas. Perto dali, em um centro esportivo local, uma enorme rede de voluntários ucranianas foi instalada. Em média, os recém-chegados esperam entre 2 e 3 dias antes de atravessar a entrada oeste, destinada apenas para eles. Os ucranianos começaram a chegar em Tijuana em massa, depois que Washington anunciou que planeja receber até 100 mil refugiados. O caminho por terra leva até San Isidro, porque para entrar nos Estados Unidos de avião é preciso de um visto. O exército russo estava bombardeando nossa cidade e eu estava muito assustada. Primeiro, quando eu tinha 7 anos, minha família e eu deixamos Donetsk e depois fomos para Kiev. Mas com bombardeios de novo é tão assustador, aterrorizante, então nós deixamos a Ucrânia. Assim, os latinos que esperam meses por refúgio nos Estados Unidos afirmam que o processo é muito mais lento em comparação com o dos ucranianos. E mudando de assunto, a Guarda Espanhola apreendeu uma coleção particular de animais empalhados, avaliada em pelo menos 29 milhões de euros, o equivalente a 148 milhões de reais. Os animais empalhados estavam em 2 armazéns de 50 mil metros quadrados em Batera, uma pequena cidade perto de Valência. Entre os 1.090 animais apreendidos, 405 são classificados como protegidos, ameaçados ou extintos. Um tigre de Bengala, considerado quase extinto, também foi encontrado junto com guepardos, linces, ursos polares, rinocerontes brancos e 198 presas de elefante. O proprietário do acervo está sob investigação por contrabando e diversos crimes ambientais. Ele pode ser acusado de tráfico e outros crimes contra o meio ambiente. Um cemitério de botijões de gás assusta os habitantes da cidade do México. Imagens aéreas mostram o acúmulo de milhares de botijões multicoloridos em uma antiga refinaria cercada por bairros populares da zona oeste da capital. Pessoas que moram perto da usina denunciam o forte odor gerado pelos botijões e temem que o gás liquefeito de petróleo ou GLP para uso doméstico possa causar doenças ou até uma explosão. Começa a partir das 6 da tarde, um cheiro muito forte, dá para sentir da avenida ou dos bairros vizinhos. Do lado da saúde, o que temos é vontade de vomitar e fortes dores de cabeça. É o que acontece com a maioria de nós aqui. Os cilindros permanecem expostos a altas temperaturas na refinaria, fora de operação desde 1991. Eles foram colocados lá pela empresa governamental Gas Bienestar após a troca gratuita de cilindros velhos ou danificados por novos. Em janeiro passado, o governo da Cidade do México informou que a estatal Pemex estava em processo de remoção dos tanques. O risco de pensar que pode acontecer alguma coisa, eles dizem que nada acontece, que é o cheiro normal do gás, que o cheiro é para a gente distinguir e que não tem nenhum perigo. Mas todos nós aqui achamos que tem um certo perigo.
Então, tomamos precauções para não acender nada quando cheira muito a gás, para que não haja explosões. Cientistas apontam que o gás GLP contribui para a formação do ozônio, um poderoso poluente para as pessoas e o meio ambiente. Ressaltam ainda que se os vizinhos da refinaria sentem o cheiro, é porque os botijões ainda possuem resíduos de todos os elementos. Os bombeiros da área recebem relatos diários de vazamentos de gás, mas na realidade são os botijões. Para os moradores, o cemitério de tanques é uma bomba relógio. E falando sobre coronavírus, especialistas da OMS alertaram que um grupo de 20 países tem uma cobertura vacinal inferior a 10%, a maioria deles na África. No mundo todo, mais da metade dos profissionais da área da saúde já foi imunizado. Em um comunicado, o grupo de especialistas afirmou que a implantação de vacinas contra a Covid-19 foi realizada em um ritmo sem precedentes em todo o mundo, com a introdução em menos de 12 meses de imunizantes em quase todos os países. No entanto, países da África, Mediterrâneo Oriental, América, Pacífico Ocidental e Sudeste Asiático ainda não conseguiram caminhar com a vacinação. No geral, os dados disponíveis indicam que a cobertura entre os grupos da alta prioridade é insuficiente, de acordo com o comitê da OMS. A cobertura para o pessoal de saúde é de 65% no geral. O grupo também afirmou que o mecanismo internacional COVAX, destinado à distribuição de imunizantes, tem doses suficientes para vacinar até junho 70% da população das 92 economias de baixa e média renda que se beneficiam desse sistema. A OMS estabeleceu a meta de atingir 70% da população de cada país vacinado até meados de 2022. A inflação dos Estados Unidos subiu para 8,5% nos 12 meses encerrados em março, a maior taxa dos últimos 40 anos. Entre os motivos estão os altos recordes dos preços de combustíveis, vindos do choque de oferta com a guerra na Ucrânia. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo bruto do mundo. Como parte de uma série de sanções contra Moscou em retaliação à guerra, os Estados Unidos proibiram importações de petróleo russo, gás natural e carvão, provocando um choque no preço dos combustíveis. A gasolina foi responsável por quase metade da inflação americana. O aumento foi de 8,3%. O custo da energia também subiu 11%. Os alimentos ficaram mais caros em março, ainda que em um patamar menor, uma alta de 1%. Os preços, em geral, no último mês subiram 1,2%, maior alta mensal desde 2005. E olha só que bacana, uma empresa alemã vai colocar em funcionamento em maio uma usina de energia solar flutuante que foi construída em um lago de uma pedreira. A tecnologia renovável é de instalação rápida e pode ajudar a afastar o país dos combustíveis fósseis russos. A empresa responsável pelo projeto disse que a usina solar, que é de propriedade familiar, fica na cidade de Haltern an See, no oeste da Alemanha. Ela será capaz de fornecer 3 megawatts de energia, o equivalente a uma turbina eólica terrestre tradicional. A planta, com 5.800 placas agrupadas em 360 módulos flutuantes, entrará em operação em maio. O lançamento vai ocorrer enquanto a Alemanha luta para encontrar fontes alternativas de energia e eliminar gradualmente sua dependência do petróleo e gás russos após a invasão da Ucrânia por Moscou. O chefe de gerenciamento de produtos da empresa disse que a Alemanha poderia abrigar cerca de 20 gigawatts de energia solar na água. Wir sehen jetzt hier den gerade im Bau befindlichen Solarpark hier. É uma verdadeira inovação na Alemanha. E na Holanda, muitas usinas já foram implementadas dessa maneira, são mais de 200 megawatts, mas atualmente estamos construindo a maior usina solar flutuante da Alemanha. Os painéis flutuantes usarão um espaço que estava ocioso em uma mineradora em uma região densamente povoada. Com a captação da fonte de energia renovável, haverá economia de 1.100 toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano em comparação com a mesma quantidade de energia produzida a partir de combustíveis fósseis.
A usina pode dar uma grande contribuição para a transição de energia neutra em terra, porque aqui um lago que anteriormente era usado para a extração de cascalho está sendo convertido em uma usina de energia renovável. A empresa do ramo energético planeja colocar em operação 1 gigawatt de capacidade renovável ainda este ano. Os negócios da companhia se concentram em energia eólica e também organiza acordos de compra de energia limpa para empresas multinacionais. Com isso, o lucro saltou 26% em 2021, representando 135 milhões de euros, o equivalente a mais de 689 milhões de reais. Analisamos de perto o potencial de usinas solares flutuantes na Alemanha e acredito que este é apenas o começo de uma grande implementação de usinas de energia renovável em superfícies aquáticas. Só na Alemanha, em lagos sem nenhum uso, até 20 gigawatts de energia solar podem ser gerados. A Indonésia começou a diminuir as restrições sanitárias impostas durante a pandemia da Covid e parte da população já está aproveitando a oportunidade. Alguns moradores de Jakarta, capital do país, se aventuraram em um restaurante suspenso a mais de 30 metros de altura. Depois de meses de restrições impostas pela pandemia, a liberdade voltou na Indonésia com fortes emoções. Um jantar suspenso em Jakarta tem chamado a atenção de moradores e turistas. No início não foi fácil, eu estava nervosa de não conseguir engolir a comida, muito menos beber. Mas depois de algum tempo eu pude comer, foi emocionante. O restaurante Lounge in the Sky abriu ao público esta semana na capital do país, mais populoso do mundo. Os lugares foram reservados com vários meses de antecedência e o restaurante fica cheio principalmente à noite. 30 clientes são atendidos por vez em uma plataforma suspensa por um guindaste a uma altura de 30 a 50 metros. As refeições custam entre 1,6 e 3,7 milhões de rúpias, ou seja, entre 520 e 1.230 reais. Os clientes são presos em seus assentos e os cozinheiros e garçons usam cintos de segurança. O restaurante usa procedimentos rígidos de segurança, entre outras orientações, como pedido para que os clientes vão ao banheiro antes de se instalarem. Caso contrário, a plataforma terá que ser baixada durante as refeições. O conceito do Lounge in the Sky foi criado por 2 empresários belgas em 2006 e desde então se espalhou por dezenas de países. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.